Olá, boa noite. Estamos aí de volta com o nosso estudo de terça-feira e queremos convidar vocês que estão conosco, que nos assistindo nesse momento, a nos acompanhar aí nos nossos estudos no livro do Evangelho de João. A gente, na semana passada, foi até quase o final do capítulo 4 do Evangelho de João, então vamos a partir do versículo 43 do capítulo 4, vamos seguir em frente aí, vamos ver até onde nós conseguimos chegar, né? Que Deus possa estar com cada um de nós, com cada um de vocês também, né? Que nos acompanhem nesse momento de estudo. E a gente vai iniciar então esse momento orando, pastor Valdemar. Boa noite, vamos orar então. Querido e amado Pai, graças te damos por ser um Deus tão generoso e amoroso, em permitir que estejamos aqui nesse momento para estudar a Tua Palavra. Fortalece a nossa fé através desse estudo, alimenta a nossa fé. O Senhor que é um Deus que vem sempre ao nosso encontro, nos ajudando, nos amparando. Fortalece, Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus, para que nenhuma circunstância, nada nos afaste do Teu amor e da Tua bondade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então nós temos aqui, pastor, hoje texto falando de cura, né? Isso aí. Curas. A gente veio aí no capítulo 4, né, falando desse texto tão bonito aí da mulher samaritana. Mulher samaritana. Né? O Jesus Salvador salvando uma mulher, né? E agora é um outro aspecto também, né, da obra de Cristo, né, que é a cura, né? Exatamente. Jesus sempre indo ao encontro das pessoas e tentando amparar e confortar as pessoas dentro das suas necessidades e sempre também visando algo apontando para a sua divindade, né? O seu diferencial, que é ser verdadeiro Deus também. Isso aí. Então vamos ler, pastor? Posso começar? Pode, por favor. Vou até pode ser o 47. Ok. Depois de ficar 2 dias ali, então na Samaria, né, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com um dos seus empregados que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Interessante, né? Então aqui essa frase de Jesus, né, no 48, vocês só creem quando veem grandes milagres. É uma característica do judeu, né? Sim. Ver para crer. Na verdade, isso é uma coisa peculiar do ser humano, né? O ser humano, assim, ele é assim, né? O judeu ali com certeza, né? Porque eles parece que eram movidos, né? A essas coisas. Os sinais sempre muito importantes, né? Eu estou lendo um livro que ele tem uma citação que me marcou, até anotei aqui no Evangelho de João, que o judeu esperava milagres, sinais, um líder que fosse, né, transformar o povo de Israel num povo dominante,
Aí do lado ali os gregos querendo a questão da razão, né, da filosofia, né, e aí Jesus vem e não vem nem com muitos sinais. João tem 7 sinais, 7 milagres. Sim. Não vem com muita sabedoria humana, mas ele vem se entregando, né? Vem se doando por nós. E aqui ele teve misericórdia daquele homem, né? E nem precisou estar perto. É tão poderoso, né, que ele não precisou nem estar com o menino. É interessante que o pai, ele diz o texto que ele crê, né? Confiou naquilo que Jesus falou. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Né? Então não é um pedido, com prova de cura, né? Ele creu e foi. E a gente percebe, meus irmãos, olhem uma coisa assim, que quando Jesus quer curar alguém, quando é da vontade de Jesus dar a cura àquela pessoa, essa pessoa não precisa o pastor, o religioso impor as mãos, essa pessoa não precisa ir à igreja, essa pessoa não precisa nem ser religiosa, talvez. A gente viu a cura dos 10 leprosos, né? Depois ali tem um episódio. Ele curou os 10 porque ele teve misericórdia daquelas pessoas. E só um voltou para agradecer. E mesmo assim eles não perderam a bênção de Deus, porque Deus abençoa. Muitas pessoas às vezes prosperam materialmente, né, e se dão bem na vida, e às vezes nem religiosas são. Né, porque Deus tem os seus propósitos, né, e Deus tem o seu plano, como o senhor falou na semana passada, né, falou do tempo de Deus ali, né, o kairos, né, no grego tem 2 palavras para tempo, cronos, né, do cronômetro, nosso tempo, né, e o kairos, que é o tempo de Deus, que é diferente, né? Então, o tempo, o propósito, a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Por isso que nem todo mundo é curado, nem todo mundo prospera materialmente, né? Exatamente. Tem os propósitos de Deus. E aqui, com certeza, Jesus também tinha um propósito, né? Para que isso acontecesse, né? E não era fazer marketing. O desejo, né, do coração de Deus sempre é fazer com que as pessoas recebam a sua graça, né? E aqui ele justamente vê, né, um pai clamando pelo seu filho, né? E exatamente. Ele dá isso para o filho, para ele, né, para esse pai, né? Mas muito mais do que isso, né? Ele faz com que esse pai creia, né? Ele transforma, a expectativa do pai, né? Assim, não é apenas uma expectativa por cura, mas é um homem que passa a crer, né? E ele estava com tanto, né, aquilo era tão importante para ele que parece que Jesus dá o que a gente chama de um pito, né? Vocês só creem quando tem um grande milagre. Ele, aqui parece que ele ignora. Ele, não, venha comigo, Senhor, né? Vamos lá para casa, porque se o senhor for lá, ele vai ser curado. Sim. Então, ele, né, demonstra assim que estava muito desesperado, né? Muito preocupado, com medo do filho não sobreviver, e ele clama a misericórdia de Deus, e Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, decide curar aquele menino, né? E acontece mesmo a quilômetros de distância, né? Isso aí. E era tão longe, né? Porque ele até fala, né? Ontem à tarde a febre passou, quer dizer, ele demorou um dia para chegar, de né? caminhada para chegar em casa. Então, quando ele sabe que Jesus está lá, ele vai ao encontro de Jesus. Isso já demonstra uma confiança, né? Porque ninguém vai andar um dia se não confiar, buscar, né? Que Jesus salva, né? Que Jesus pode curar. Isso sempre é um mistério para nós, irmãos. Às vezes a gente não sabe por que Deus diz sim, por que Deus diz não. A gente estava até conversando antes do estudo, né? Como, por exemplo, a Covid é uma doença meio inexplicada ainda. A gente daqui a uns anos talvez compreenda melhor por que às vezes ela é tão agressiva numa pessoa da família e a outra ela passa, e mesmo às vezes sendo idosos, mesmo os dois tendo comorbidades parecidas, numa pessoa ela passa assim, né, como se fosse uma gripe, e no outro ela vem com tudo, derruba e mata, né? Então, e a gente ora, intercede, e muitas vezes não é atendido. Então a gente sempre, né, deve estar lembrando que Deus é soberano, Deus sabe o que faz, e Deus aqui até não explica a razão por que Jesus atendeu aquele homem, né? Acho que tem uma coisa assim que também é significativa aqui, é o fato do pai ir ao encontro de Jesus, né?
Isso A confiança. nos deixa assim um exemplo, né? Que a gente pode ir à presença de Jesus, a gente pode pedir a ajuda de Jesus, né? E Jesus vai, assim, dentro da sua graça, da sua misericórdia, sempre acolher as nossas súplicas, os nossos pedidos. Claro, como tu disseste, né, nem sempre ele vai atender do jeito que nós pedimos, né? Exato. Mas muitas vezes ele atende do jeito que nós pedimos, né? Mas ele ouve, né? Todas as nossas orações. Ouve todas as nossas súplicas, né? Isso é importante a gente lembrar, né? Oremos a Deus, confiamos a nossa vida a Ele, agradeçamos, peçamos, né, o que a gente necessita. Quer dizer, coloquemos tudo diante de Deus, a nossa vida, e Ele saberá o que fazer, o que for melhor dentro dos propósitos dEle. A gente sempre só tem uma visão parcial das coisas e imperfeita de tudo, a gente não compreende. Eu creio que uma das coisas que quando a gente morrer e estiver no céu, acho que os nossos olhos vão abrir, né? Vão sair tipo escamas dos nossos olhos, a gente vai ter uma compreensão aí nós vamos entender perfeita das coisas e entender tudo o que aconteceu, por que aconteceu. E tenho certeza que no final a gente vai ver assim, puxa, como Deus foi sábio. E maravilhoso, né? E isso é importante, a gente está... Aqui é uma coisa que chama a atenção, né? Que esse é o segundo milagre, diz o texto aqui, né? O primeiro foi aquele a transformar água em vinho, né? No casamento, e agora, então, ele faz a primeira cura, né? E vê como aquilo espalhou, né? Como isso se espalhou. Jesus era conhecido já por causa dos milagres, né? Por causa dos milagres, né? Os sinais que eles diziam. Os sinais, né? Exatamente. E aí nós entramos no capítulo 5, né? Que vai falar de uma outra cura, né? De um paralítico. Um paralítico, Então eu vou ler os 5, 1 até o 6, pastor, pode ser? Ok, vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo o que fazia todo esse tempo, que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Interessante nesse texto, né? O que me chama a atenção aqui é o 7, né? Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Às vezes a gente está bem sozinho diante de uma situação bem difícil na nossa vida e a gente às vezes não tem com quem contar. A gente chega num momento, né, às vezes que está desenganado, né, pastor, diante de alguma situação que você não vê saída. Tem gente que vai para o suicídio, tem gente que se desespera, tem gente que acaba indo para as drogas, né, para tentar esquecer daquele seu problema. E esse homem ali, eu vejo alguém assim bem desamparado, alguém que já tinha desistido, né, de ter a sua vida transformada, né, porque ele não tinha ninguém por ele. E uma coisa interessante, né, que esse costume que eles tinham aí daquele tanque, né, então assim, a água se mexia, o texto diz, né, que os anjos, né, que mexiam a água, né. Quer dizer, na verdade, estava ali o dono dos anjos, né? Quer dizer,
Exatamente. Assim, o dono dos anjos estava ali. Quem tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Exatamente, né? Então, por isso que ele dá a cura para aquele homem, né? E esse texto começa a falar de autoridade, né? Porque ele cura num sábado. Aí o homem, imagina a alegria dele. O cara, ele me curou e mandou eu andar. Eu não vou andar porque hoje é sábado? Pois é. Aí a pergunta dele, mas quem é esse homem? Né? Quem ele pensa que é para poder dizer para você andar? Esse é o famoso legalismo. Né? Exatamente. Em vez de se alegrar com aquele homem, porque 38 anos, né? Imagina, ele era conhecido ali. Todo mundo sabia quem ele era e a situação dele, né? É uma quebra de protocolo, né? Uma quebra de protocolo por causa da alegria, em virtude de uma transformação. Exato. Esse era o verdadeiro excluído, né? O invisível, às vezes que ninguém nem percebe. Agora, de repente, ele se torna relevante porque ele não porque é interessante, não porque ele fez um milagre. Sim. Né? Ou porque ele era tão invisível que aqueles homens nem perceberam que ele era aquele aleijado, aquele paralítico há 38 anos. E aí eles estavam mais preocupados em obediência à lei do que se alegrar com a alegria daquele homem que acabou de ter a sua vida transformada, né? Da água para o vinho. Quando ele era um paralítico, ele não foi percebido. Quando ele era um curado, carregando uma cama no sábado, ele foi percebido. Exatamente. E já apontaram o dedo para ele da maneira mais negativa, né? Acusando ele de não cumprir a lei. E aí vem a grande pergunta no final, né? Quem é o homem que mandou você fazer isso? Ele nem sabia quem era. Esse paralítico, ele nem conhecia ainda a fama de Jesus, né? Exatamente. Ele não sabia quem tinha sido. Isso aí. Aí o senhor leu até o 12. Então 13. Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali, né? Imagina o frisson. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a ele: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ele agora sabia quem era, que era Jesus. E aí Jesus, né, você vê como Jesus não está preocupado apenas com as nossas necessidades temporárias. Sim. A preocupação de Jesus com esse paralítico era que ele não voltasse a uma vida afastada de Deus, né, porque senão ele poderia perder algo muito pior do que a capacidade de caminhar, que é a vida eterna, né? Sim. E ele oferece o perdão para ele, né? Então muitas vezes a gente está focado nas coisas desse mundo, nas nossas necessidades do aqui e agora, e esquece da vida eterna, né? E às vezes está trocando, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela recebe uma bênção, né, ou recebe alguma coisa assim, ela se entusiasma, né? E acaba assim, se esquecendo de quem é o autor dessa transformação na vida dela. Eu acho que esse foi a preocupação de Jesus com eles, antes que ele esqueça isso, né? E como ele não sabia quem tinha sido que havia feito isso, ele poderia até achar que tinha sido lá, de repente, a água lá que se movimentou no tanque, né? Exato. Então, e aí por isso Jesus se identifica com eles, não. Quem fez isso fui eu, né? Então é Jesus que faz. Né? E aí começa a ter o conflito ali com os líderes, com os fariseus, que questionam que Jesus não poderia ter curado no sábado. Então a autoridade de Jesus começa a ser colocada em xeque. Então só que Jesus confronta eles, né? O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E isso não foi legal, né? O pessoal não recebeu bem essa frase de Jesus, né, pastor? Seguimos dali? Por favor. 18, pode ir no 18 até o 23, talvez. Isso aí. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O Filho
não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Então aqui Jesus, né, deixa claro quem ele é. E isso começa aqui, a gente já vê o conflito entre aqueles que rejeitam Jesus como o enviado de Deus, o Filho unigênito de Deus. E esse conflito vai, né, perseguir o ministério de Jesus até o fim. Até o dia da cruz, né? E uma coisa interessante, né, que Jesus ele começa logo aqui colocando, né, fazendo esse trocadilho, né, ele e o Pai, deixando bem claro de que ele e o Pai são um só, né? Então, assim, quando eles ali achavam que eram assim, se tratava de duas pessoas diferentes, né? Que Jesus não era Deus, que ele era apenas talvez um líder, um profeta, alguém. Mais um curandeiro que tinha aparecido por ali, né? E aí Jesus faz todo esse diálogo, né, mostrando, né, que, assim, como ele e o Pai têm essa relação. Né? E Jesus, ele não esconde isso de ninguém. Né? Em momento algum, era muito mais fácil para ele poderia ter sido, entre aspas, malandro ali e dar uma volta nos fariseus. Não, mas ele não é de subterfúgios, ele vai direto ao ponto, ele diz, não, eu sou... Como o senhor falou, eu e Pai somos um, e a autoridade que eu tenho, ela vem do meu Pai. E o meu Pai me deu essa autoridade, inclusive, para julgar o mundo. Isso. Isso que é interessante, chama a atenção. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Em outro lugar, ele vai dizer que Jesus não vem para julgar, vem para salvar. Então, por que ele diz isso? Né? Justamente para mostrar que ele e o Pai são um só. Né? E ele tinha autoridade e foi enviado por Deus, né? Por Deus Pai. E aí no final, no 23, ele deixa claro, quem não respeita o Filho, não respeita o Pai. Isso. Porque é o Pai que envia. Ou seja, se você não crê no Jesus Cristo, nós vamos ver isso nos próximos versículos, você não chega até o Pai. Sim. Né? Então por isso que no 24 diz assim, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho a autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, sairão das suas sepulturas, e aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e serão condenados. É isso. Então ele faz a separação, né, dos que a pessoa que faz o mal é a pessoa que está no pecado, né, que não reconhece o seu pecado, né. E quando ele diz ali a pessoa que faz o bem é aquela pessoa que é transformada pelo perdão e vive a graça do perdão, né? A gente sempre pensa no bem e no mal da nossa ótica, né? De como a gente separa quem é bom e quem é ruim. Isso, e aqui não, aqui quem faz essa separação é o próprio Deus. Os filhos da luz e os filhos das trevas, né? O filho da luz, vamos dizer assim, o cristão ele pode ser uma lâmpada, né? Mas se ele não estiver conectado ali no bocal ali onde tem energia elétrica, ele não brilha. Não brilha, exatamente. Então se você não tem a fé em Cristo Jesus, não vai ser luz. Né? Você nunca vai ser. Porque você não tem isso em você, é algo que Deus dá, né? E aí, pastor, tem uma coisa que me chama a atenção aqui, né? No 29, parece que é o primeiro texto, se eu não me engano, do Novo Testamento,
que fala que quem vai ressuscitar. Porque tem gente que acha que só alguns vão ressuscitar. E aqui o texto de Jesus diz que todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. Aquela coisa do juízo, maus, né? O juízo final, né? O dia do julgamento, ele vai acontecer. Né? O cristão ali vai ser, nós vamos servir inclusive de um testemunho vivo, né? De Jesus, está vendo? Ó, quem crê em mim, como eu prometi, vocês não creram, vejam que o que eu prometi eu cumpro. Todos vão ressuscitar, né? Então não é só alguns, não, todos ressuscitarão. Uns primeiro, outros depois, mas todos vão ressuscitar, né? É interessante que eu falei no sermão um dia, né, que Jesus ainda não tinha vindo para ressuscitar os vivos e os mortos. Então, mas Jesus vai ressuscitar todos os mortos. Todos os mortos. Se tiver algum vivo ali também, ele vai participar do julgamento. Sim. E aí vai ter o seu corpo transformado, né? A nova vida vai receber ali, né? Plenamente, exatamente. né? Vai receber essa nova vida. Então, o juízo final, esse dia do julgamento, esse grande dia da volta de Cristo, ela vai ser universal e ela vai alcançar todas as pessoas que foram criadas por Deus, desde o início até o fim, do alfa ao ômega, lá do início ao final dos tempos. Todos estarão diante do Filho do Homem, né, de Jesus, e quem crer será salvo, terá a vida eterna, quem não crer será condenado. Eu acho que esse texto assim, ele é muito significativo porque ele confronta justamente essa crença dos judeus, né, de um Messias, né, como eles esperavam, um Messias diferente, e aí Jesus está ali, né, diante deles, né, e é o servo sofredor. Né? Eles não esperavam um servo sofredor, eles esperavam um servo libertador. Rei, um rei, né? Um líder, não tipo um servo. Davi, assim, né, com grande vitórias né? E aí vem o Jesus simples ali, né? E um Jesus que nem cumpre a lei. Exatamente, né? Assim, para eles fora da caixinha, né? Ele quebra com todos os paradoxos e os modelos. E isso é perturbador, né? Quando chega algo que mexe com as estruturas na vida da gente. Sim, exatamente. Tudo muda, né? Ao nosso redor. Né? Assim, você vê, por isso que nós hoje, diante de uma pandemia, o mundo está todo perdido. O interessante é sempre a gente observar assim, que não é aquilo que é novo e que vem diferente que é a coisa mais importante. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente, assim, não se agarre a tradições e costumes. Né? Porque Jesus, na verdade, não é algo novo. Ele é o prometido lá para Adão e Eva. Né? Então, ele é o mesmo, sempre foi o mesmo Salvador. O que parece que aconteceu, né, é que a liderança, esse grupo fariseu, ele se afastou, né, da Bíblia. Exatamente. Né? Eles criaram um conceito próprio deles do que é o Messias. Tanto que tem um livro, né, que nós não temos aqui, que não está na Bíblia, que é o Talmud, que tem, sei lá, acho que 600 e poucas leis, que são, só para dar um exemplo, Pedro não senta, não quer entrar na casa, né, quando ele vai fazer Deus manda ele curar aquele filho do centurião, né? Ele não quer entrar na casa. E aí falou, mas por que ele não quer entrar na casa, né? Porque no Talmud eles já estavam sob essa influência desses documentos, dizia, não vai nem entrar na casa, porque se você entrar na casa ele vai convidar você para sentar na mesa. Então eles foram criando leis em cima de leis, tipo, era proibido um judeu comer com um gentil. Sim. Aí eles foram tão empurrando a lei, criando leis novas, que aí Pedro já não quer entrar na casa E não era proibido entrar na casa, né, para o judeu do Antigo Testamento. Não está na Bíblia isso. Mas o Pedro, por influência de leis que essa liderança foi criando e criando, me parece que até hoje em Israel, né, sábado não tem transporte público. E é por influência daquele grupo mais ortodoxo do judaísmo, que é pequeno ainda em Israel, mesmo em Israel, mas faz um barulho, tem uma influência que até hoje não tem transporte público. Nós temos aqui um senhor que caminhava aqui, às vezes, não sei como era o nome dele. Fugiu o nome, um professor que tem filhos que mora em Israel, que me contou que ele tem que lembrar disso para não chegar lá no aeroporto na sexta para o sábado, porque senão ele não tem ônibus público e o táxi diz que é uma facada porque é longe. Então ele me contou isso, que até hoje não tem transporte público no sábado e por influência religiosa desse grupo bem ultraconservador, que até hoje em Israel que fica batendo que no sábado não pode fazer nada.
E gera conflito social até hoje lá. Né? E Jesus vem para, assim, vai além disso, né? Ele não é refém disso, né? Não é refém disso. Né? Ele quer, de novo, né? Ele se coloca assim, ó, o pai trabalha o tempo todo, eu também trabalho. Quer dizer, eu estou aqui eu não vou deixar de cumprir minha missão porque hoje é sábado. Porque o ser humano inventou uma regra. Né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão, assim, não se apegar a costumes, né, mas se apegar a Cristo, né, ao Salvador. É por isso que na nossa tradição evangélica a gente não tem proibições, né, e né, nós aqui não tem essa coisa, a mulher tem que ter o cabelo comprido, só pode usar saia, não pode, o sábado é o dia do Senhor, né, o domingo é o dia do Senhor. Para nós os 7 dias são dias do Senhor e, né, tudo pertence a Deus. Nós também não somos dizimistas porque cremos que 100% do tempo, dos bens, dos dons, tudo é de Deus e nós separamos uma parte para Deus, mas não nos agarramos mais à lei, né? Sim. Mas sim a regra de 10%. Né? Exato, não é uma... Porque não adianta nada eu dar por obrigação, né? Se não for por gratidão e reconhecimento. A pessoa às vezes se apega essa regra dos 10%, e quando poderia às vezes estar dando bem mais do que isso, né? Tipo assim, às vezes Deus abençoa de uma tal forma a pessoa que ela se torna instrumento para ser superior. 30 dizimistas, sei lá. Mas igual uma vez, falando sobre oferta, uma vez perguntei para o meu pastor em São Paulo, que era o Sérgio Flor. Falei para ele, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, o senhor aceita a oferta sobre esse dinheiro? Aí ele falou, claro que aceito, se você ofertar 90%. Eu falei, nossa, 90%, cara? Ele falou, rapaz, você não tem nada. Aí você vai ganhar 10 milhões. Se você der 9 milhões para a igreja, você vai ficar com 1 milhão ainda. Tá vendo por que Deus acha que não deixa um cristão ganhar na Mega Sena? Porque você já falou, nossa, 90%. Você não tem nada hoje. Você vai ganhar 1 milhão, vai ficar com 1 milhão para você e você não quer dar 9 para o reino, para a igreja. Né? Então é bem isso. Né? Para um cara que ganha na Mega Sena 10 milhões e dá 10%, vamos convir que para quem não precisava, não... para nós, né, assim, a gente tem uma vida assim, que Deus não nos deixa faltar nada. Imagina, né? Imagina que você está com 1 milhão na conta. E aí, de repente, tu recebe uma fortuna dessas e aí tu vai dizer, não, mas peraí, eu preciso disso. Para quê? Não é? Então o que vai mudar a tua vida? Né? Foi interessantíssima a resposta dele, porque às vezes a gente é tão... É isso que o pastor falou, uma pessoa que é 10% e é fiel. Não, eu sou fiel aos 10%. Meu irmão, você podia estar dando 30%. 50%. Ou às vezes os 10% é muito. Tem a viúva pobre, né, o exemplo dela é porque, né? E às vezes 10 é um sacrifício muito pesado que às vezes a igreja vai ter que dizer para ela, não, agora nós precisamos te ajudar nesse momento. Né? Exato. Então cuidemos para não confundir o espírito da lei, né? Às vezes a gente... É isso que... Né, às vezes a gente está vendo agora, né, com essa questão da cidade toda fechada. Às vezes a gente vê algumas acusações de abuso policial, porque às vezes a interpretação da lei também é equivocada. Vai ao extremo, né? Exato. Vai ao extremo. E é o que estava acontecendo aqui, né? Com eles. Não compreenderam nada. É por isso que ele disse, né, que no 24, acho que ele diz ali, né? Exatamente, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê... Então eles vendo o milagre não creram. Eles ouviram. Isso mostra que nem sempre milagre também converte, né? Porque os fariseus estavam diante de um milagre tremendo e mesmo assim não creram que Jesus era o Filho de Deus. Sim. E mesmo Jesus falando agora, né, pastor, também não falaram, não acreditaram. Vamos lá mais um pouco? Isso, versículo 30. Isso. Sou eu que leio? Isso. Jesus continuou a falar a eles, ele disse, eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor e eu sei
o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. É interessante, na cultura judaica, quando você fala que eu sou honesto, isso não tinha valor nenhum, né? Então era por isso que ele está dizendo isso. Mas eu tenho outro que dá testemunho a meu respeito, né? Não porque eu preciso. Sim. Mas vocês precisam. Né? É exatamente isso, né? O testemunho de João, ele era um testemunho para mudar a vida deles. Né? Exatamente, não para ele, né? Não é isso. E realmente, Jesus não precisava passar pelo que ele passou, né? Com certeza. Não precisava. Ele o fez porque Deus amou o mundo tanto que deu seu filho, né? Então aí que está. E é só que as pessoas. E no 36 ele diz: mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, os sinais, né? As quais o meu pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o meu pai me enviou. Então aqui também mostra o propósito desses sinais, né? Tinha um propósito que era exatamente dar testemunho de que Jesus era o enviado por Deus. É uma coerência, né, das obras de Jesus, daquilo que ele faz com aquilo que a palavra prometia a respeito dele, né? E daquilo que o próprio Deus prometeu fazer em favor do seu povo, né? Então Jesus não vem para fazer algo distinto, diferente, né? Não, ele vem para comprovar isso, né? Para sustentar isso que o Pai prometeu, né? Pastor, que eu queria fazer um parênteses assim hoje com a igreja, porque muitas pessoas vendo esses milagres, tem o texto que Jesus fala que os discípulos dele farão coisas até maiores do que Jesus fez. Sim. E isso se traz para a igreja hoje. Né? Então muitas pessoas às vezes falam assim: puxa, mas na sua igreja não tem milagres? Acontece milagre todo dia, né? Na minha igreja. Acordar de manhã para mim é um milagre, estar vivo é um milagre, né? As bênçãos de Deus é um milagre. Às vezes acontecem milagres sobrenaturais. O batismo é um exemplo disso. Sim. Nós cremos tanto em milagre que a gente batiza um bebê. Sim, né? Exatamente. E também há milagres, pessoas que a gente intercedeu e que foram curadas, pessoas que tiveram bens, estavam em busca de um emprego e não conseguiam, etc. Agora também, e aí puxam muito isso para a Bíblia. Não, mas a Bíblia diz que vão fazer coisa maior. Mas a Bíblia também diz, né, que muitos curarão em meu nome. E no dia do juízo eu vou dizer: não conheço. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar uma coisa como prova, né, aproveitando que aqui fala em prova o testemunho. Jesus era o Filho de Deus. Jesus usou sinais aqui para mostrar quem ele era. Então, tomem cuidado, nem sempre milagre é sinônimo da presença de Deus. Infelizmente, a própria Bíblia alerta sobre isso, que muitos curarão em meu nome e eu não os reconhecerei. O diabo ele tem seu poder, né? Ele tem seus aliados também, né? E ele faz algumas coisas que tem essa aparência de milagre. E às vezes você não fez milagre coisa nenhuma, né? E aconteceu, são as coincidências. Hoje, né, aquela coisa assim, né, toma chazinho de mel com limão que vai ficar bom da gripe. A gente faz e fica. E tem gente que nunca tomou chazinho de mel e limão e ficou bom da gripe também. Então é difícil acreditar, né, sabe, provar que uma coisa faz bem para outra. É bom, eu gosto de chá de mel com limão, né? Então é gostoso. Faz bem para a garganta, né? Eu acredito que faz. Mas tem gente que tem uma garganta super boa e nunca tomou melzinho, né? Pois é. Mas tomou cataflã e ficou bom. Né? Então cuidem só para não... já se cobrou muito quando houve um movimento de avivamento nas igrejas, assim. A pessoa só tem o Espírito Santo se ela fala em línguas. O pastor é enviado por Deus se ele faz curas e milagres. Quer dizer que aquele pastor que prega a palavra conforme Deus mandou, anuncia o evangelho puro, ele não é um homem de Deus. Aquele outro, né, prega lá com cré, nada tem a ver, mas se ele cura, então aquele é um ungido e o outro não é. Aquele então não funciona assim. Né? Não é assim que funciona. Não
não comparem, não cuidem, fiquem atentos para não caírem no conto do vigário. Né? Seguimos? Seguimos do versículo 37, isso? Isso. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter a vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Jesus está sendo bem duro, né? Pregando lei aqui para eles, né? E julgando, né? E julgando a eles, porque eles não... Você sabe que isso, pastor, é uma coisa que me incomoda, né? Eles estudam a Escritura, conhecem a Escritura e não conheceram o Salvador. É uma questão assim daquele conhecimento intelectual, né? Mas não é um crer, né? A coisa fica na mente, ela não desce para o coração, né? Precisa descer para o coração, né? Porque até o diabo, né, conhecia a Bíblia, né? Citou lá para Jesus, né? 3 versículos, né? Na tentação, no deserto. Mas o diabo não está no inferno, né? Está preso ao inferno. O conhecimento não é sinônimo de fé. Não é né? sinônimo de fé. É por isso que talvez alguns curam em nome de Jesus, citam textos lá e tudo, e Deus não os conhece. Porque a fé é dom de Deus. Né? As pessoas transformam a palavra num mantra, né? E não é isso, né? Então a palavra ela precisa ser crida. Né? Você transforma a tua vida. Tem umas contradições, né? Tem um morro lá no Rio de Janeiro, tem uma facção nova, que agora esqueci o nome, eu sei que tem não sei o que de Israel, que são um grupo de traficantes que na prisão foi visitado e leram a Bíblia, e hoje eles não permitem na região onde eles dominam nenhuma religião que não seja a religião cristã evangélica. Então eles inclusive têm destruído né, pontos de umbanda, de espiritismo, eles mandam embora aquelas pessoas, eles não permitem. Mas eu fico pensando assim, né, são traficantes que se dizem cristãos. Inclusive no morro, um deles lá, eles colocaram uma estrela de Davi bem grande. E quer dizer, eles conhecem a Bíblia. Sim. Né, eles são inclusive contra a idolatria. Mas eles matam, eles extorquem pessoas ali, né? Fazem tudo que a gente vê que eles fazem, porque são bandidos, só que misturam a palavra de Deus. Transforma a palavra numa coisa diferente, né? Assim, aquilo não é palavra de Deus, aquilo para eles é textos. Exato, texto, né? É similar ao que esses fariseus faziam, né? Usavam a Bíblia muitas vezes para, vamos dizer assim, criar uma cultura e uma opressão para aquelas pessoas que viviam naquela sociedade ali. É quando a gente lê a palavra, né, e tu lê a palavra e tu coloca o teu pensamento na palavra, né? E a palavra não pode ser lida assim, você colocar o teu pensamento nela. Você tem que ler a palavra para que Deus dê o entendimento para você, né? E essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? É isso, porque ali os fariseus eles acabavam tendo uma relevância, uma importância, né, nesse sistema religioso que eles criaram, porque eles acabavam sendo os guardiões, os juízes. Sim. Então as pessoas temiam a eles, porque eles estavam o tempo todo, assim como eles fizeram com o paralítico, apontando o dedo para ele dizer, não, você está errado. E eles tinham influência na sociedade, então eles acabavam dominando aquelas pessoas, oprimindo aquelas pessoas a partir da Bíblia. Sim. A partir do texto sagrado, fazendo uma interpretação errônea. E com isso, em vez de aproximar as pessoas do Salvador, eles estavam afastando. Quando a gente cria uma interpretação particular, né, o que acontece? Se eu crio a minha interpretação, tu nunca vai entender a minha interpretação. E se eu te domino, né, eu te torno refém da minha interpretação. Sim, eu sou teu seguidor, não mais de Jesus. Exatamente. Né? Isso é eu colocando o meu entendimento dentro da palavra. Né? Exato. E a palavra não é isso. Não, né? E ela vai sendo deturpada e vai sendo poluída a um ponto que vira uma nova religião,
Isso tem um nome, né? Se chama fundamentalismo, né? A pessoa que quer fundamentar todas as suas ações achando que a palavra vai defender todas as ações dela. Então a gente abra os nossos corações e a nossa mente e ouçamos o verdadeiro evangelho que está aqui na palavra de Deus, né? Não funciona assim, né? Não é a palavra que defende os meus pensamentos, mas é os meus pensamentos que têm que estar submissos à palavra. Exatamente, né? Não ficar procurando o texto para me justificar, né? Exatamente. Pretexto, isso, né? Usar o texto de pretexto, né? Pastor, quer ler para nós o 44? Isso. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Aqui matou isso que o senhor colocou ali, né, anteriormente, a gente estava falando, né? Eles estavam criando uma nova lei, uma nova religião, porque eles achavam que era Moisés, que eles estavam seguindo as leis de Moisés. E Jesus aqui destrói esse argumento totalmente, né? Porque eles haviam desconectado Moisés de Deus, né? Eles desconectam Moisés de Deus. Deturparam. E aí criam o seu pensamento e diz, não, Moisés está dizendo isso. Como se fosse uma interpretação correta do que Moisés disse. E aí Jesus, ele é muito sagaz no argumento, né? E ele coloca assim, não vou ser eu que vou julgar vocês. Porque eles não confiavam na autoridade de Jesus, né? Exatamente. Ele foi muito inteligente, ele prega a lei, como a gente fala, né? Para colocar eles no inferno, que esse é o propósito da lei, né? Prega a lei no sentido de dizer para eles, olha, não sou eu que vou julgar vocês, é Moisés. Porque eles estavam pecando contra a palavra de Deus, né? Não era um pecado contra aquele homem, o Jesus ali, eles estavam pecando contra porque como o pastor falou ali, né, durante o estudo, que Jesus não era uma coisa nova. Jesus é o cumprimento da promessa que está em Gênesis. É uma coisa... Ele vem vindo, né? Ele nunca esteve ausente da história e agora ele se encarna, mas não é novo, sempre. E aí aqui Jesus lembra isso de novo, né? Moisés falou de mim. Sim. Então, quer dizer, quem estava longe, quem estava distante de Deus, da vontade de Deus e da palavra de Deus, não é Jesus desobedecendo o sábado, curando no sábado. Sim. Quem estava distante de Jesus, da palavra de Deus e até da lei de Deus, eram os fariseus que estavam deturpando o que Deus queria ensinar ao seu povo através da lei. Exatamente isso. E a lei, a palavra de Deus, né? Você pega o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés, né? 105, luz para os meus caminhos. Quer dizer, não, a lei, né? Serve de, como é que era? De aio, né? De conduzir o aluno, né? No caminho até que chegue, né? Jesus ali. Quer dizer, eles afastaram totalmente a lei de Moisés do propósito que Deus tinha, né? O propósito da lei sempre foi, né, de proteger o povo, né? De cuidar do povo, né? E como tu disseste, né, ela cuida até Jesus vir, né? Exato. E aí Jesus vem, né? Quem cuida? Jesus. O próprio Jesus. O próprio Jesus. Aquele texto que o senhor leu no estudo passado de Filipenses, né? Que inclusive as obras que eu faço é Ele que está fazendo em mim e tudo. Em nós, e aí você olha que se os fariseus crescem, eles tinham reconhecido Jesus como Salvador. Exatamente. Não como um descumpridor da lei de Deus. Eles não enxergaram em Jesus o cumprimento da lei de Deus, em si um herege, né? Tanto que isso que levou Jesus à condenação, né? Na cruz, a acusação é que ele estava sendo herege, ele estava dizendo que ele era o rei dos judeus, o filho de Deus, o próprio Deus. Né? Assim, a grande reação deles contra Jesus é porque Jesus mostra para eles onde eles estão errando, né? Ninguém gosta de ser acusado e de ser, vamos dizer assim, desnudado. Ainda mais o dono da verdade, né? Exatamente, né? E daí quando eles percebem que eles, digamos assim, estão equivocados, né?
a única alternativa que eles têm é acusar Jesus, né? Tem que destruir ele, porque se tu destrói com ele, tu destrói o discurso dele junto. Exato. Né? Nós temos que mostrar, acabar com a credibilidade. E aí que foram as tentativas dele, né? Primeiro eles tentaram desacreditar Jesus. Sim. Não funciona. Sim. Né? Tanto que as estratégias dele não funcionam ao ponto de eles falar, nós vamos ter que fazer alguma coisa mais grave. E aí eles foram matar Jesus. Vamos matar ele, porque daí quem sabe a gente cala esse... E aí você vê como isso vai levando, né? Como Jesus ressuscita, eles têm que subornar para manter a mentira deles de pé. E esse é o propósito de Deus, né? Assim, ao dar Jesus para nós, por nós, em nosso lugar, morrer na cruz, né? Que é justamente para, assim, nos dar a oportunidade da salvação. Né? Exatamente. E aí, lembrando novamente, para a gente fechar nosso estudo, né? Então, esse final deixa muito claro que Jesus não é algo novo, algo que já vinha sendo anunciado desde o início da Bíblia. Moisés, né, seria o autor dos 5 primeiros livros ali, e ali Jesus já é anunciado, né? O Messias virá, o descendente da mulher e tudo mais. Então, sempre esteve muito claro na pregação de Moisés que viria o Messias. E nesse período em que a lei cuidou de Jesus, e ela sempre foi apontando para Jesus, né? O próprio Moisés apontava para Jesus com as tipologias que ele usava e tudo mais, reconhecendo que a salvação vem de Deus, a libertação vem de Deus, e que a gente possa continuar confiando, né, na mensagem que vem da Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Só Jesus salva. E o importante é a gente sempre, ao ler a palavra, né, e buscar o entendimento da palavra, né, sempre buscá-la com toda a humildade, né, nunca colocando para dentro da palavra o nosso pensamento, mas submeter o nosso pensamento à palavra, né, a nossa mente, o nosso entendimento à palavra. Lembrando que toda a autoridade foi dada a Jesus, né, e Jesus deixou a sua vontade expressa na Bíblia. Acho que concluímos, né, pastor, com isso o nosso estudo. Esperamos que tenha sido de bom grado e de boas reflexões para você que está em casa hoje. A gente encerra com o senhor quer fazer uma oração, pastor? Vamos orar, então. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por podermos meditar na Tua Palavra e sempre receber esse ensino, essa orientação da Tua Palavra. Dá-nos sempre em rica medida o Teu Espírito Santo, que faz parte de nossas vidas desde o dia do nosso batismo, quando lá nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, para que esse Espírito possa continuar sempre em nós, nos dando entendimento e nos ensinando a palavra, que possamos confiar na palavra de Jesus e assim testemunhar essa palavra de Jesus ao mundo, para que o mundo conheça Jesus e tenha também a oportunidade da salvação. Cuida, bondoso Deus, de todas as pessoas que passam por angústias, aflições, por necessidades. De uma maneira especial, as tantas pessoas que estão sofrendo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Que o Salvador Jesus continue presente na vida de cada uma delas, para que elas tenham esperança, mas sobretudo, esperança para a eternidade. Esteja conosco, ó Pai, e com cada um dos teus filhos que nos acompanham nesse momento de estudo. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Então um abraço fraterno a todos vocês e esperamos vocês no nosso próximo estudo. Que Deus esteja com vocês e os abençoe. Até mais. Tchau, tchau.